Ainda relacionado à diversidade dos procariotos, vamos ver um pouquinho sobre as arqueias. As arqueias eram inicialmente chamadas de arqueobactérias, né? Esse arqueo vem de antigo, de primitivo, porque se achavam que essas células, né, esses organismos, eles seriam bactérias primitivas, né? Elas seriam antecessoras às bactérias. E aí, estudos moleculares mais recentes, né, mostraram que não. Pela árvore da vida que a gente tem hoje, as bactérias, aquilo que a gente chama de bactéria, está contido aqui nesse domínio bactéria, né? Então, todas as bactérias que causam doenças para a gente, por exemplo, estão aqui, certo? As arqueias estão nesse ramo aqui, nesse domínio aqui. Então, existiu um ancestral comum para o domínio bactéria e um ancestral comum para os domínios arqueia e eucária. Então, as arqueias, elas são mais próximas evolutivamente aos eucariontes do que as próprias bactérias, certo? Então, por isso, a gente vai evitar um pouco esse nome arqueobactérias, para não dar essa impressão de que elas são bactérias antigas, né? Elas são mais próximas dos eucariontes do que as bactérias propriamente ditas, certo? E por que elas são conhecidas pela sua diversidade metabólica também, né? Existem arqueobactérias em muitos lugares do mundo, né? Em vários ambientes diversos, mas elas ficaram conhecidas por serem frequentes em ambientes extremos, né? Por isso elas são chamadas de extremófilas. Filo quer dizer afinidade. Então elas têm afinidade por ambientes extremos. Que tipo de ambiente extremo? As termófilas são aquelas que conseguem sobreviver em ambientes com temperaturas muito altas, né? Por exemplo, quase 95 graus, quase a temperatura de ebulição da água. Halófilas são essas arqueias que resistem a ambientes com altíssima concentração de sal. E a gente tem algumas outras arqueias que são metanogênicas, ou seja, que liberam metano e vivem em condições de ambientes sem oxigênio, basicamente anóxicas, né? Vamos ver alguns exemplos. Essa aqui é uma geleira na Antártida, onde começaram a surgir essas, como se fossem esses rios aqui, vermelhos, né? E aí o pessoal tava achando que, nossa, tá tendo assassinato de foca, de baleia por aqui, né? E não tava. Quando foram ver, essas cachoeiras, elas brotavam da geleira. E aí elas receberam o nome de Blood Falls. Essas cachoeiras aqui, elas são produto da ação de algumas arqueias, por exemplo, essas que eu coloquei o nome aqui, ó, Thiomicrospira ártica, Beta-proteobactéria, enfim, que são arqueias que vivem nesse ambiente aqui, né? Elas são quimiosintetizantes. Como é que elas conseguem sobreviver nesse ambiente aqui que tem água congelada e rocha? Elas são capazes de produzir as próprias moléculas orgânicas através da oxidação de óxido de ferro, né? A óxido de ferro e água salgada, elas conseguem produzir matéria orgânica para as células dela a partir disso, tá? Olha, um ambiente bastante extremo, né? Com temperatura baixíssima, pressão alta também, né? Por conta aqui do peso da geleira em cima delas. Então, ambiente bem extremo. Outro ambiente extremo é esse exemplo aqui, ó. Esse lago de Quick, né? Esse lago cor-de-rosa aqui, ninguém despejou o Quick dele, né? Ele é cor-de-rosa porque nesse lago tem uma arqueia que é a Halobacterium salinarum. Qual que é o tchan desse lugar, né? Esse branco que vocês estão vendo aqui em volta é sal, tá? Esse lago aqui, que fica no Senegal, é perto de Dakar, onde acontecem os ralis, né? Rally Dakar. Esse lago aqui, ele tem uma concentração de sal de 40%. Ele é mais salgado que o Mar Morto. E, nossa, nessa salinidade não tem nenhum ser vivo capaz de viver aqui, né? Tem. Essa arqueia aqui vive aqui. E são as células dela, né, que dão essa coloração rosa para a água, tá? Então,
muda de acordo com a quantidade de luz, né, durante a hora do dia e a quantidade de luz que essas células estão recebendo, elas ficam mais rosas ou um pouco menos rosa, tá? Mas é um lago cor-de-rosa devido à presença dessa arqueia. Isso aqui é uma cratera de um vulcão, né? Então, quando a gente olha uma vista aérea lá numa cratera de um vulcão, ainda com água quente, né? Cada cor dessa aqui que a gente está vendo é devida à existência de um tipo de arqueia, tá? Então, nos mais aqui a gente está vendo um verdinho, que é um tipo de arqueia. Esse laranjinha, outro tipo de arqueia. O amarelinho, outro tipo de arqueia. Que vão utilizar substâncias aqui, enxofre, por exemplo, metano, que vão usar essas substâncias no seu metabolismo, tá? Então, olha que ambiente extremo de altíssima temperatura aqui também, beleza? E as metanogênicas, a gente vai encontrar muitas delas, né, muita diversidade delas associadas aos ruminantes, né? Animais ruminantes, bois, ovelhas, camelo, são os animais que ficam o tempo todo mastigando, né? O que eles mastigam tanto? Eles têm o trato digestório dividido em câmaras, né? Então eles têm o estômago, o intestino dividido em câmaras, e eles têm uma associação muito benéfica para eles e para os micro-organismos com micro-organismos lá no intestino, né? Lá no rumen. Então tem bactérias que degradam celulose, né? Já que a vaquinha só come capim, como é que ela é tão gordinha assim? As bactérias que degradam celulose, tem protozoários também que vivem ali, alguns fungos, e esses micro-organismos que degradam a matéria vegetal que esse ruminante consome, produzem, né, eles são fermentadores e produzem algumas outras substâncias. Algumas dessas substâncias são utilizadas pelas arqueias, e aí essas arqueias produzem metano, e o metano vai ser eliminado pela flatulência ou pelos arrotos dos bovinos, né? Quanto mais criação de gado tem no lugar, mais é a produção, maior é a produção de metano, certo? O Brasil é a maior emissão de metano do mundo, certo? E o metano é um gás, como a gente já viu também, com maior potencial de efeito estufa do que o gás carbônico, por exemplo. Tá? Algumas pesquisas vêm sendo feitas, né, com diferentes tipos de pasto, diferentes tipos de alimentação, para reduzir a produção de metano por essas bactérias metanogênicas. Então, alterar a dieta dos ruminantes altera a composição de micro-organismos no intestino deles, e aí pode melhorar essa questão de emissão de gases de efeito estufa.